Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja sobre cada um de nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, aproveitando que estamos de pé, em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2. Versículo 1 ao 5. Que Deus abençoe cada irmão, cada visitante, amém? Também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Nosso desejo é que a presença de Deus seja sobre cada um de vocês. Amém? Capítulo 2, então, de 1 Coríntios, versículo 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Podeis assentar? Que Deus abençoe, acrescente suas bênçãos, a palavra que foi lida. Nós somos conscientes de que precisamos dele, né? Para que ele vivifique esta palavra, e somos gratos a Deus porque ele sempre tem falado, sempre tem inspirado, sempre tem trazido vida à sua palavra, e voltamos para casa cada culto, cada dia, regozijando pela presença dele, né? Isso é maravilhoso. O tema, irmãos, desta noite não vai ser uma pregação assim, mas vamos conversar um pouco sobre um tema que veio em meu coração. Na verdade, é uma continuação daquilo que eu falei no domingo passado, pela manhã, quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, mostrando que o Evangelho não deve ser encarado somente como às vezes as pessoas encaram, como um monte de regras para ser vivida, ser cumprida pelas nossas capacidades. E quando as pessoas olham dessa forma, elas até lutam por um período, mas logo desanimam, cansam, porque o homem por si mesmo não dá conta. Mas quando nós temos a consciência que é Cristo em nós, vivendo esse Evangelho através da nossa vida, como nós falamos aqui, só relembrando, né, que o único evangelho no mundo que exige a pessoa autora daquele evangelho é o Evangelho de Cristo, né? Toda religião, existe muitas, hoje ainda o pastor Febroni falava pela manhã sobre tipos de religiões, o hinduísmo, por exemplo, com tantas coisas absurdas e acreditando que mesmo num germe ali está um parente que está evoluindo e coisas mais. E todas essas religiões do mundo, elas impõem sobre as pessoas as regras, os estatutos, o conhecimento que eles querem que o povo aprenda intelectualmente, e eles, ao compreender aquilo, eles têm como alguém realmente que está em ordem, porque conhece passo a passo a doutrina da sua religião. Mas o cristianismo é diferente, porque o cristianismo exige de nós que a pessoa de Cristo habite em nós. Pode ver que Jesus deu a ordem para os discípulos ir a Jerusalém e ficar ali até que do alto fossem revestidos de poder. E esse poder era ele próprio vindo para habitar em sua igreja e dar continuidade às obras que ele fez enquanto caminhava aqui pela terra. Amém? Então, hoje o tema, o título, né, praticamente na mesma linha, o Evangelho
é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. O profeta pregou nas eras da igreja a revelação de Jesus Cristo. E ele mostra que o livro de Apocalipse é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Cristo e da doutrina de Cristo. Entende? Então ali mostra, revela, coloca diante de nós o plano de Deus, o objetivo de Deus, que é Ele habitar por trás de peles humanas e viver esse Evangelho através de cada um de nós. E como falávamos domingo passado, nossos irmãos do passado, lá no Velho Testamento, eles até desejaram viver por conta deles. Eles escolheram a lei. Eles disseram para Moisés: dá-nos a lei, nós damos conta de viver. Põe as regras aí que nós vamos seguir. E nenhum deles conseguiu guardar nem mesmo os 10 mandamentos. Falhavam, erravam, porque o homem é falho. Mas Cristo vem para que ele viver na pessoa dele este Evangelho, vencer cada um dos pontos os quais nós iríamos passar. Depois foi à cruz, morre em nosso lugar, o lado humano de Cristo, nos substituindo a nossa parte humana, porque humanamente nós tínhamos que morrer pelos nossos pecados, mas ele substituiu na morte. Aí o lado divino dele nos substitui também no espiritual, porque agora a parte divina dele vive o Evangelho através de nós, substituindo também, vivendo para nós. Então você vê que por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não é pelo que fazemos, pela capacidade que temos, mas tudo é Ele em nós. E se você olha para o teu passado e você diz: eu enfrentei barreiras, eu enfrentei momentos difíceis, tentações, pressões do diabo, eu venci. Eu venci porque eu dediquei, eu venci porque eu fui forte, porque eu tenho capacidade para isso, você vai se decepcionar. Porque se Deus tira a mão, você vai ver que você não dá um passo sequer. Tudo é Ele em nós. Tudo é Ele. E tudo que devemos fazer é dar a Ele a oportunidade, abrir os nossos corações para que Ele venha, para que Ele opere, para que Ele viva em nós esse Evangelho. E aí, como diz aquele velho hino, né? Pode o mundo ver Cristo em ti? Perdido, encoberto de trevas que o mundo está, né? A situação que o mundo está, mas pode esse mundo perdido ver Cristo em mim? Pode ver Cristo em você? Pode ver Cristo em suas atitudes? Pode. Não pela tua capacidade, mas pela graça dele que vive em nós e manifesta suas obras outra vez. Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. E você sabe, creio que é São João 15, né? E você sabe que nunca você vai colher um bom cacho de uva do tronco da videira, ou das raízes da videira, mas você sempre colhe dos galhos. Então veja que os frutos do Espírito de Deus é manifestado através de nós, através de você, através de mim. É o que o profeta disse: Deus não tem outros lábios a não ser os nossos, Deus não tem outras mãos a não ser as nossas, Deus não tem outros pés a não ser os nossos. Tudo que Ele tem que fazer é através da sua igreja, porque os frutos são manifestados pelos ramos. Mas também aí você olha e diz: mas eu não consigo, os ramos não conseguem manifestar os frutos sem o tronco. Então tudo vem desta videira, que é Cristo, e Ele manifesta os seus frutos através de cada um de nós, cada ramo, cada crente nascido de novo, manifesta as obras de Cristo. Amém? Então veja vocês, irmãos, que no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, Paulo fala para a igreja que ele veio estar diante deles e pregar o Evangelho, mas veio não em demonstração de sabedoria humana,
com palavras persuasivas, palavras convincentes, humanamente, intelectualmente, algum jogo de palavra para mover os corações das pessoas, Paulo disse, não é dessa maneira. Mas ele disse, eu venho diante de vocês no poder e demonstração do Espírito. Então, nós vemos que, sendo que o Evangelho não é palavras, ou melhor, não é só palavras, né? O Evangelho não é regras em si, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. É Cristo. E a palavra é a expressão de Cristo. Por isso que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, vocês sabem, é a palavra, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. A palavra se encarnou, e viveu, e atuou aqui. Então a palavra é Cristo, é a expressão de uma pessoa. E quando você olha desta forma, você não vê as citações da Bíblia como regras impostas para ser seguidas, mas você vê a expressão da natureza de uma pessoa, que é Cristo. E você nunca vai ver Cristo impondo nas pessoas, obrigando as pessoas a fazer o que ele faz, mas você vê ele sugerindo, convidando para manifestar os mesmos frutos, para fazer as mesmas coisas. Você pode ver que em São João capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. Depois ele volta e diz, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façam vocês também. Não são regras, são exemplos de uma pessoa, que quando esta pessoa que é Cristo vem e passa a habitar em nós, é natural que aquilo comece a ser manifestado pelas nossas vidas. Por isso você olha, irmãos, e às vezes o diabo gosta de fazer uma guerra psicológica. E ele vem na sua mente, e se você dá espaço para isso, ele te tira do normal, ele te deixa depressivo, ele te deixa descontrolado. Porque às vezes as pessoas começam a olhar e a calcular pelas suas capacidades, a condição de possuir a terra. Veja que quando Davi chegou ali no arraial e os seus irmãos estavam ali, e de repente o Golias levantou na hora errada, porque quando o diabo se manifesta diante de um crente que tem a pessoa de Cristo vivendo nele, o diabo se manifesta na hora errada. Porque Cristo nunca permitiu que o diabo fizesse show diante dele. Mas o poder dele vem para acabar com as obras das trevas. E o Golias se levanta exatamente na hora em que estava alguém que tinha uma experiência. Não que tinha um conhecimento intelectual do que era Deus, mas uma experiência vivida com a pessoa de Deus. Hoje, nós vemos muitas pessoas tendo uma experiência com a igreja, com a mensagem em si. Hoje pela manhã, o pastor Febrão nos mostrando de uma maneira tão maravilhosa para nós conhecermos as perguntas que se faziam ao profeta, e aquelas perguntas expressavam já espíritos errados que queriam disseminar doutrinas e ensinamentos errados entre o povo. E você vê a insistência daquelas pessoas em perguntar ao profeta se a noiva tinha que se reunir no oeste, porque o profeta tinha ido para lá. Ou seja, havia uma ideia de que tinha que se congregar em torno de uma pessoa humana, em torno do homem Brana. E o profeta, na última pergunta, ali já cansado de responder, não, nós vamos se reunir nos ares, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, subiremos a encontrar com ele nos ares. Mas as perguntas insistiam, daqui a pouco ele disse assim, irmão Brana, há um lugar para nós nos reunir antes que aconteça o arrebatamento, deve ser no oeste. Profeta, tem um lugar sim, na palavra.
Entende? Então é na palavra. Porque a palavra é a pessoa de Cristo. É ali aonde nós temos que ter a nossa experiência. Não com a igreja, não com o conhecimento só. O conhecimento é bom, mas o conhecimento nos leva a uma pessoa. Se ele não estiver levando a uma pessoa, tome cuidado. Aí vem aquela citação da mensagem Inspiração, creio que é parágrafo 3, o profeta diz: se você está ensinando algo da palavra, mas num espírito errado, aquilo deixa de ser a vontade de Deus. Mesmo que seja a palavra, mas se você põe através de um espírito errado, para um motivo errado, Deus não está naquilo. Deus simplesmente não vai apoiar. Mas é a Bíblia. Mas o espírito que você está usando não é o espírito correto. Então, às vezes, a pessoa pode se aproximar da mensagem por um objetivo errado, para que a mensagem leve a ela a ter um conhecimento para pisar nos outros, para maltratar, para simplesmente elevar o seu orgulho, o seu eu. Você está se aproximando da palavra com o motivo errado. Você deve se aproximar da palavra para que esta palavra te leve a uma pessoa a saber Cristo. E o lugar onde a igreja se reúne é em torno desta pessoa ou nesta pessoa, não em torno, mas nesta pessoa, uma unidade entre a igreja e Cristo. Então veja vocês, voltando a Davi que nós estávamos falando, ele tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha uma experiência somente com conhecimento sobre a história de Deus, como que foi, os profetas, como surgiu a sua nação. Não, ele conhecia intimamente a pessoa de Deus. Quando ele viu Golias se levantar e dizer assim: há algum homem aí que tenha coragem de se levantar e lutar comigo? E começou a desafiar, e a zombar, e a desprezar o povo de Deus. Irmãos, eu imagino que Davi olhava para todos os lados, imaginando uns 20 ou 30 candidatos ali para que Saul escolhesse entre eles qual iria lutar. Mas quando ele olha, ele não vê ninguém se levantando. Aí ele olha e diz assim: o quê? Vocês vão permitir esse incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Eu irei. Eu conheço a pessoa de Deus. E ele não foi em demonstração de palavras, de conhecimento, de intelectualismo, ou de uma tradição de ser de Israel, da nação de Deus. Aí está a questão que Deus nos dê graça de ver isso, porque às vezes há um perigo de você estar indo, impulsionado já por uma tradição. Tradição de lavar os pés, tradição de tomar da ceia, tradição de crer que Deus enviou um profeta e olhar um Deus da história que fez. Mas Davi não foi impulsionado por isso, ele foi com esta pessoa, com essa experiência com ele. E a prova disso é que quando ele chega diante ou próximo do Golias, e o Golias olha e despreza ele, ele diz assim: ó, você vem contra mim com espada, com lança, você vem contra mim com escudos, mas eu vou contra ti no nome do Deus de Israel. E todo o povo saberá que é Deus em Israel. É isso, eu vou com essa experiência. Ele está comigo, não é eu que vou pelejar. É Ele que vai te derrubar agora, para que todos saibam que há Deus aqui. Você enfrenta, irmãos, este mundo crendo que não é você que vai vencer as tentações, o pecado, as coisas, mas você vai crendo: Satanás, tu vens contra mim com as modas, você vem contra mim com todo tipo de pecado, todo tipo de influência que o mundo tem, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Jesus Cristo e no poder de uma pessoa a qual você conhece. E você não tem medo. Porque como pode cair alguém que tem dentro de si aquele que nunca cai? O profeta diz: como pode pecar alguém que tem dentro de si aquele que é impecável? Não há como, é Deus em você. E Davi então foi e a coisa
Foi diferente, porque ele tinha um encontro com Deus. Então veja que o Evangelho, irmãos, é uma pessoa, é Cristo. E por ser uma pessoa, o Evangelho, não ser um livro de regras, mas a Bíblia é um livro de profecias, profecias que expressam a Cristo. Por isso o irmão Branham pregou a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, mostrando que o Apocalipse revela a pessoa de Cristo. A Bíblia revela a pessoa de Cristo em todos os tipos e todos os acontecimentos. Você olha e você vê um Boaz, você vê um Davi, você vê tudo ali expressando, sendo tipos de Cristo, um José expressando Cristo. E tudo aquilo que aconteceu na vida de José determinava, ou melhor, apontava para as coisas que aconteceriam futuramente, onde Cristo iria colocando o seu reino, o seu domínio. Então tudo é a pessoa de Cristo, tudo está envolto disso. Cristo em vós, esperança de glória. Então se o Evangelho ele é uma pessoa, se o Evangelho não é um livro de regras, de imposições, então esse Evangelho deve ser pregado, acompanhado de obras desta pessoa, na demonstração do poder desta pessoa. Por isso Paulo disse: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas, mas eu vim ter convosco no poder e demonstração de Cristo. No poder e demonstração de uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, né? Como nós lemos. Vou repetir a escritura aqui. Ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Quer dizer, nada eu propus ensinar a vocês, mostrar a vocês, ou levar a vocês a nada a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, humanamente, o Paulo, né? E em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, se o Evangelho é uma pessoa, você tem que pregar esse Evangelho em demonstração das obras desta pessoa. Amém? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Amém? Vocês veem que quando ali os dois discípulos no caminho de Emaús, observe isso aqui, eles ouviram os sermões de Cristo durante os 3 anos e meio que Jesus ensinou. Depois, mesmo Cristo ressuscitado, eles acompanharam durante um dia Jesus ensinando as palavras. Aquilo ardia os corações deles, mas não fazia eles verem que ali estava Cristo ao lado deles. Então você vê que a palavra em si, sozinha, mesmo pregado pela boca de Cristo, e o Cristo ressurreto, só a palavra não funcionou. Ele precisou operar algo sobrenatural, demonstrar a sua natureza. Então você vê que o Evangelho não é regras, não é uma teologia, é uma pessoa. Porque enquanto ele pregava e anunciava ali, caminhando a tarde toda, um dia todo, mostrando, desde Moisés, citando escrituras, mais escrituras, e eles ouvindo, sentiam o coração deles arder, mas não reconheciam Cristo. Mas quando esta pessoa do Evangelho que estava sendo pregado, operou um sinal dela mesmo, eles o reconheceram na hora. Amém? Eles o reconheceram. Porque quando ele partiu o pão, e o pão foi partido exatamente como a pessoa de Cristo partia, eles reconheceram que ali estava o Cristo.
E aquele caminho que eles levaram o dia como um sábado todo para percorrer, eles levaram poucas horas para voltar, porque voltaram agora correndo, saltando, outra vida, outra pessoa, para anunciar agora, para testificar que Cristo vive. Ah, mas eles não sabiam onde que Cristo vivia. As mulheres tinham anunciado, eles tinham ouvido de pessoas, discípulos, que Cristo já tinha se manifestado, mas tinha adiantado? Não. Quando a pessoa de Cristo manifestou suas obras, particular dele, íntima dele, então eles o reconheceram. Por isso, irmãos, esta é a preocupação da igreja, a nossa preocupação, é um contato com ele. Claro que a palavra faz parte, porque senão Cristo não teria, só teria chegado e feito um sinal. Ele chegou e fundamentou tudo com a palavra, mas coroou com algo sobrenatural, e aquilo fez com que eles vissem que ali estava a pessoa de Cristo. Então, se você só fica no conhecimento intelectual da palavra e não tem uma experiência, não vê as obras desta pessoa. Quando eu falo as obras dessa pessoa, não estamos somente apontando para obras de cura, obras de maravilhas, tudo isso faz parte. Mas principalmente você tem que ver essas obras em você. Porque você vê em você a mesma natureza que há nele. E aí você tem certeza então de que você está no caminho certo. Amém? Veja que em São João, capítulo 14, versículo 26, então Jesus sabia da necessidade que tinha que juntar algo à palavra para que eles pudessem ter então a revelação. E ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em outras palavras, vocês estão me ouvindo, eu estou vos ensinando todos os dias, diariamente, mas vai ser necessário algo para acionar isso em vocês. Esse é um Consolador, que era Ele próprio descendo sobre eles para manifestar as suas obras. Amém? São João capítulo 6, versículos 60 ao 63, veja aqui, ó. Jesus traz o seu sermão, traz a sua palavra. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, ouviram a pregação de Cristo, disseram: duro é esse discurso. Se você ouvir só a palavra, você vai dizer: não é fácil, eu não dou conta. Claro, porque nós somos incapazes. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Agora olha o que ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e vida. Isso vos escandaliza porque eles estavam simplesmente achando assim impossível. É duro o sermão, não damos conta, somos incapazes. Mas Cristo vem e diz: o Espírito é o que vivifica. Deixa esse Espírito vir sobre vocês, deixa essa pessoa que sou eu mesmo, o autor desta palavra, vir sobre vocês, vocês vão ver com que isso se manifeste de uma maneira natural em vossas vidas. Amém? Em Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este poder, ele não disse assim, ó: vocês agora vão, vivam cada uma dos ensinamentos que eu dei, todas as regras, vocês anotem e vivam elas corretamente, e depois voltem a mim, para que eu confira se vocês viveram certinho, para que assim eu decida se recebo ou não recebo vocês. Todos estariam perdidos. Mas ele disse: vão, esperem lá,
eu vou vir sobre vocês. E o mesmo que vocês viram eu vivendo na carne, eu viverei em vocês. O mesmo evangelho. Os discípulos antes estavam escondidos com medo, trancados. Cristo teve que aparecer a eles ali sem que abrisse portas nenhuma, porque eles estavam trancados. Mas depois que eles subiram a Jerusalém, receberam a pessoa de Cristo sobre eles, você não vê eles pregando agora baixinho, escondido, mas eles descem aquelas estradas, gritando em alta voz, e dizendo, e quando o povo olhou e disse, esses estão embriagados, Pedro toma a palavra, aquele que tinha negado a Cristo, com todo o conhecimento que ele tinha de Cristo, ele o negou, e sob juramento ainda o negou. Mas agora ele se põe e diz assim, não, nós não estamos bêbados como vocês pensam, mas o que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu espírito. E esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora eles tinham autoridade, agora eles tinham as obras de Cristo, eles tinham a mesma ousadia de Cristo. Veja que quando Cristo estava pregando, as pessoas ouviam e diziam, quem é este? Ele prega como que tendo autoridade. Era o diferencial do ensinamento de Cristo, pregar com autoridade, porque ele era Deus em carne. Agora os seus discípulos vêm e agem da mesma maneira, porque a pessoa de Cristo se manifestando através deles. Por isso, irmãos, não é de estranhar que o profeta, depois de pregar tantos sermões, 1000 e tantos sermões, os quais foram gravados, fora os que não foram gravados, conhecimentos maravilhosos, que é bom e agradecemos a Deus, ele vem e diz assim, a mensagem mais sobressalente do meu ministério é o sinal. E ele vem e diz mais, ele diz, Lutero, a mensagem de Lutero foi justificação. O Wesley tinha uma mensagem, qual era a mensagem do Wesley? Santificação. Aí ele diz, a minha mensagem é o sinal. Então, o resumo, ou o ponto máximo, o objetivo principal da mensagem dessa última era é Cristo em vós. É a vida voltando para o grão, concentrando-se no grão. Porque vocês vê Deus prometendo, eu restaurarei a semente original que caiu em Niceia. O diabo achou que tinha acabado com ela apodreceu ali, mas ela brotou com a mensagem de Lutero. A vida toda que estava naquela semente original, agora era vista naquelas folhinhas. Vamos exemplificar como o milho, aquelas folhinhas que brotavam, e o colono vai ali pela manhã e o orvalho sobre aquelas folhas, brilhando ali sobre a luz do sol, e o colono diz assim, a minha roça está bonita, meu milho está bom. Ali está toda a vida que estava no grão naquelas folhinhas, mas ele não vai colher as folhas para levar ao celeiro. Deus não podia recolher a sua noiva naquele tempo, havia muito ainda a ser manifestado. Depois o milho cresce, e ele solta o seu pendão. Aí vem a mensagem de Wesley, a santificação, e vai se aproximando mais do original. Você vê ali o milho já com pendoando, com a boneca, tudo, soltando a boneca, está se aproximando do grão, mas ainda não é o grão. Mas tem uma coisa, a vida está ali, a mesma vida que estava na semente. E a vida que estava na semente original, lá no Pentecostes, era Cristo. Era a pessoa de Cristo em Pedro. Pedro disse assim, quando o paralítico chegou diante dele, disse assim, pediu uma esmola, ele disse, olha para nós. O paralítico olhou assim, estou pedindo esmola para alguém quase mais pobre do que eu. As roupas deles toda remendada, rasgada, pessoas pobres sem ter muito na vida mesmo. Estou perdendo tempo? Daí Pedro, em outras palavras, não. Nós não temos prata, não temos ouro. Mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
Eles tinham a vida neles, a pessoa de Cristo, fazendo as mesmas obras. Então aquela semente que foi jogada, o diabo achou que acabou. Não, ela se manifesta com a mensagem de Lutero, ela vem com a mensagem de Wesley. Depois, mais tarde, no início do século passado, Deus levanta os pentecostais com os dons. Já era o grão, ou melhor, a palha, né? Revestindo ali o grão, porque o grão estava sendo formado dentro. E aquela palha é o mais parecido com o grão, é a palha. Porque ela envolve o grão. Você pega a palha, os mesmos contornos que tem o grãozinho. Ela reveste, ali dentro está sendo gerado. Dentro do sistema pentecostal estava vindo os eleitos de Deus. Por isso o profeta pregou entre eles, porque ali, através daquele movimento, Deus tiraria a sua semente. Eles estavam dando condições para essa semente se manifestar. No início, em 1917, se não me engano, quando Deus enviou Gunnar Wingli, Daniel Berg aqui no Brasil, entraram ali por Belém, se não me falha a memória, e foram, 1912, e foram pelo Brasil todo, levando o quê? Não uma igreja Assembleia de Deus, levando uma mensagem pentecostal. E aquilo era a estrutura para que a semente depois viesse. Amém? E agora, quando vem a mensagem da última hora, ela, através do ensinamento desta mensagem, que nos leva a toda a palavra, forma o grão. Mas eu pergunto, um grão sem o germe de vida tem algum valor? Não. Se você somente tiver o conhecimento, a palavra, você vai ser um grão, mas será uma virginécia, sem vida. É necessário que seja batizado o grão com a vida, com a pessoa de Cristo, a mesma pessoa que andou há 2000 anos atrás e que agiu através daquela semente original, ela vem agora nesta igreja última, na igreja final, e essa vida manifesta os mesmos sinais, a mesma fé, a mesma doutrina através de uma igreja. Amém? Graças a Deus, né? Esta vida no grão, a vida manifestando Cristo. Então é necessário ser um grão, mas é necessário ser um grão germinado, germinado pelo Espírito Santo. Por isso o profeta diz, a mensagem minha é o sinal, porque é a vida vindo sobre o grão outra vez. Aleluias. Então vamos aqui um pouquinho mais. Eu tenho alguns poucos parágrafos para ler também, para fundamentar melhor. Então, para chegar, irmãos, à conclusão de um projeto, porque Deus tem um projeto. Você sabe que um projeto, ele tem muitas colunas naquele projeto que vai sustentar um objetivo. Vamos ter, para nós ter uma melhor noção, quando vai fazer uma usina, é uma obra muito grande, é um projeto muito grande. E o objetivo daquele projeto é gerar isso aqui, ó, energia. Mas quando começa aquele projeto, não parece nada com energia. Porque são homens demarcando terras, cortando árvores, preparando um terreno, depois explodindo pedras, derramando concreto, colocando ferro. Tudo são colunas de uma grande obra, de um grande projeto. Agora, se tudo aquilo concluir e não colocar aquele ponto, aquela chave que gera energia, de que adiantou tudo aquilo? Então, Deus veio com todo esse projeto, trazendo colunas sendo colocadas, mensageiros vindo, o próprio profeta desta última era, trazendo a revelação dos selos, trazendo o conhecimento, a justificação, a santificação, tudo, colocando tudo em ordem, formando a massa desse grão. Mas tinha um objetivo, a vida retornar outra vez sobre a igreja. A energia sendo gerada. Esse é o plano de Deus. Então é necessário desenvolver um projeto para que chegue à conclusão do objetivo.
E Deus tinha. E esse projeto que Deus tinha em sua mente era habitar em seu povo. Quando Davi disse, eu vou construir uma casa para Deus, até o profeta Natan se empolgou. E disse, vai, Deus é contigo. Faz tudo o que está em teu coração. Mas quando o profeta põe o pé lá fora, Deus disse, volta e fala com ele. Pergunta para ele, quando que eu pedi para ele construir uma casa para mim? Pergunta para ele, diga para ele assim, ó, o céu é o trono de Deus e a terra é a estrada dos seus pés. Qual é o tamanho da casa, Davi, que você vai fazer para que caiba esse Deus? Aí o profeta disse, corpo me preparaste. Essa é a casa, esse era o projeto de Deus. Amém? Veja, demonstrado em todos os tipos da Bíblia. Na arca, tudo ali no templo, lugar santíssimo, todo o demais do templo era revestido por pedras preciosíssimas, mas quando vai no lugar santíssimo, peles de animais. Por que isso, Deus? Tanta beleza, tanto esplendor nos demais compartimentos do templo, e lá no lugar santíssimo, onde a glória de Shekinah vem, peles. Deus estava dizendo, eu quero e vou habitar por trás de peles. Pele de brasileiro, de africano, americano, indiano, japonês, pele de homens e mulheres que se rendem a mim, para que a minha pessoa possa vir e fazer as mesmas obras através deles. Amém. Glórias a Deus. O profeta diz assim, ó, quando eu consigo tirar o William Branham da frente, Deus faz coisas que o William Branham desconhece. É hora, irmãos, de nós nos perguntar se nós não estamos atrapalhando a Deus com a nossa maneira de querer fazer as coisas. Devemos nos render. No livro Geração, o irmão Cox, aquele irmão que o profeta ia lá para descansar, e o irmão percebia que o profeta usava o seu sítio para descansar, por isso não fazia perguntas e deixava ele muito tranquilo, vocês leram. Mas o irmão Cox disse que quando o irmão Branham pregou a mensagem, o sinal, aquilo preocupou muito eles. E ele disse, nós andávamos de um lado para o outro, orando em desespero, e sabendo que se não tivéssemos o sinal, tudo estava perdido. E um dia o irmão Branham foi ali para passar alguns dias, e antes de ir embora, o irmão então expressou para o irmão Branham a sua preocupação sobre receber o sinal, o Espírito Santo, e eu não dou conta, irmão Branham, e isso. E o profeta olhou para ele e disse, irmão, todo o tempo o Espírito Santo tem estado contigo. Somente abra, renda-se a ele. Mas o profeta disse, mas se, quando eu voltar da próxima vez, você ainda não tiver recebido o Espírito Santo, eu ficarei contigo até que você o receba. Mas veja, o irmão, por certo, tinha sua maneira, sua agitação, e o Espírito Santo ali com ele em todo o tempo. O que ele precisava era saber que Deus, irmãos, faz as coisas naturalmente. Não é por pressão, não é por nossos parâmetros, mas é por se render a Ele. Deixar Ele operar. Maria, o tipo da igreja espiritual, da igreja virtuosa, ela somente disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não forçou a sua mente, não forçou o seu conhecimento, mas ela se rendeu a Deus, e Deus pôde manifestar a obra através dela. Então veja que Deus tem esse projeto, manifestar-se através de homens, de mulheres. Veio apresentando esse projeto pelos profetas do Velho Testamento, na mensagem obra-prima. Você vê o profeta dizendo que Deus tinha sua obra-prima ali no Éden. Mas ela caiu, o diabo derrubou. Ele disse, Deus não deixaria sua obra-prima agora caída no barro. Ele propôs fazê-la, levantá-la outra vez. Mas disse o profeta, toda obra, ela é levantada sobre uma base. Ela não é feita do chão, mas primeiro se faz uma base. Ele disse, então Deus formou a base para a obra-prima através dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Aqueles patriarcas foram a base, veja, tudo Deus no seu grande projeto para trazer a sua obra-prima outra vez na terra. E esses profetas,
esses patriarcas, então, foram a base. Depois, o corpo da obra-prima, o profeta diz, foi os profetas, sendo o último dos profetas, João Batista, que foi o pescoço daquela obra, ali, que ligou a cabeça, que era Cristo. E ali veio Cristo outra vez, então, Cristo veio coroando essa obra-prima, quando ali estava outra vez Deus se manifestando em sua totalidade, através do seu Filho, a pessoa de Jesus Cristo. E agora, esta obra-prima em nós, o coroamento dela, a palavra forma esse corpo, tudo, mas o coroamento é Cristo, cabeça, que vem sobre nós para operar as mesmas obras, os mesmos sinais. Então você vê que nesse projeto de Deus, ele veio se manifestando. Na coluna de fogo ali com Israel, na nuvem, era Deus sobre o povo. Mais tarde ele se encarnou, era Deus com o povo. Mas no Pentecoste agora era Deus em seu povo. Era Deus cumprindo o seu objetivo. Era a vida, era a pessoa de Deus agora habitando nas pessoas, fazendo as mesmas obras. No parágrafo 5 dessa mensagem, a notícia de última hora mais importante da história. Vocês receberam, eu creio que foi na última ceia, parágrafo 5. Olha o que o profeta diz. Então, quando eles o colocaram para dentro, ou entraram, falando dos discípulos, qual nós citamos aqui no início, os discípulos no caminho de Emaús, quando eles colocaram Jesus para dentro da casa, fecharam as portas, ele fez algo que era para eles fazer, que era para fazê-los saber que era ele. E depois de conversarem com ele durante todo o dia, ouvindo-o pregar pelos 3 anos em que ele esteve na terra, e então após a sua ressurreição, ouvindo-o pregar, e não o reconheceram até que ele fez algo exatamente como ele fez antes de sua crucificação. Então eles souberam que era ele. E agora, não é uma coisa estranha que necessite de algo do lado sobrenatural para nos fazer entender que é ele? E que o ensino por si só não irá fazê-lo? Ele nunca comissionou a sua igreja para ir ensinar a palavra. Ele disse, preguem o evangelho, ou manifestem o evangelho. Manifestem por obras. E a única maneira de manifestar é se a vida dele estiver em nós, porque é ele que faz as obras, não é você. Mombrana diz, não olhe para o pequeno careca, eu sou um irmão como vocês, eu não poderia saber essas coisas, eu não poderia fazer, é ele que está aqui. O evangelho não veio só através de palavras, mas através do poder e demonstrações do Espírito Santo, disse Paulo. Agora, portanto, o próximo versículo em Marcos diz, estes sinais acompanharão, ou seguirão os que crêem. Você vê a diferença aqui, irmãos, entre o pentecostalismo e a diferença entre aqueles que realmente têm o Pentecostes nele, porque o Pentecoste é uma experiência. O pentecostalismo é ir em busca de movimentos e coisas assim. A diferença está muito nítida. O pentecostalismo, eles querem que a palavra siga os sinais. Como hoje ainda o pastor falava aqui, não foi? Dizendo que basta ver sinais e eles deixam a palavra de lado e pronto. Citou até alguém se dizendo estar usado pelo dom de profecias e dizendo assim, eu escrevi sim minha palavra que as mulheres não podem pregar, mas eu preciso delas. E o povo batia palma. Está vendo? Eles querem que a palavra siga os sinais, ou seja, que a palavra venha para simplesmente apoiar e tudo mais. Mas o verdadeiro ato pentecostal da pessoa de Cristo em nós faz com que os sinais sigam
a palavra. A palavra vai na frente. A palavra é a autoridade máxima. E os sinais naturalmente vão seguindo. Porque a palavra é uma pessoa, é Cristo. E se essa pessoa está aqui, as obras dela têm que estar aqui. Está entendendo? Se a pessoa de Cristo está, como que as obras dele não estão? O profeta pregou, se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Quando Gideão estava ali malhando trigo, e o anjo apareceu para ele e disse, homem muito valoroso, Deus é contigo. Parece até um ato de desrespeito, mas não foi. Aquilo era o que realmente atraiu a Deus a ele, era o posicionamento dele, a consciência dele de que não podia as obras de Deus estar separadas de Deus. Porque quando o anjo disse, o Senhor é contigo, homem muito valoroso, ele disse, se Deus é conosco, onde estão os milagres dele então? Em outras palavras, Deus podia dizer, é para isso que eu vim aqui, porque eu sei que você crê, que as palavras não podem estar separadas dos sinais de Deus, que Deus não pode estar separado dos seus sinais. Então, para vermos os sinais, temos que ter a palavra, e ter a palavra é ter a pessoa de Cristo em nós, não só no intelecto, mas Ele vivendo em nossas vidas, operando em nossas vidas, amém? Um Jacó, tendo somente o conhecimento da palavra de Deus, ele tinha muitas bênçãos. Ele tinha visões, ele via a escada que ligava a terra ao céu, ele tinha muitas coisas. Mas quando a coisa apertava, ele não tinha as obras, ele não tinha o mover de Deus para fazer ele agir diferente. Quem sabe Jacó tinha muitos planos, eu vou agora nos meus negócios, daqui para frente, vou ser correto com as pessoas, vou parar de fazer trapaças, mas no primeiro negócio, irmão, ele não se aguentava, mesmo sabendo. Ele não tinha a pessoa que vive as obras nele. Ele tinha o conhecimento. Aí é onde às vezes você se pergunta, meu Deus, eu conheço tanto sobre a mensagem, tantos anos estou aqui, ouço o pastor, mas na hora da ação eu ajo diferente. É hora de você parar e beliscar sua consciência, porque está faltando o principal, a pessoa de Cristo em você. Você está querendo levar as coisas pelo intelecto, pelo conhecimento, viver as regras da Bíblia. Você nunca vai dar conta. Mas deixa essa pessoa vir, abra o seu coração a ele e você vai ver ele fazendo as mesmas obras. Aí chegou uma hora, irmãos, que Jacó tomou uma decisão. Não dá mais. Eu preciso ter um encontro com o dono deste livro, vamos dizer. Desse livro que eu tenho olhado como fosse um livro de regras e não dou conta. E ele vai e passa o vale de Jaboque. E ele dobra o seu joelho. E ele começa a falar com Deus. De repente, ele sente a manifestação de Deus, que ele já tinha sentido muitas vezes. Ele sente seu corpo arrepiar. Ele sente a presença de Deus. E a razão vem e diz assim, Jacó, volte para casa, você está abençoado. Mas ele olhou e disse, isso eu já senti muitas vezes. Eu preciso, é uma entrevista direto com ele. Eu preciso sair daqui acompanhado dele. Não somente do mover dele, não somente de momentos com Deus, mas de ele permanecendo em mim. Vocês estão compreendendo? Às vezes viemos na igreja e temos muitos momentos com Deus. Nos arrepiamos, rolamos, saltamos, nos alegramos, o que é bom. Como os discípulos estavam com Jesus e viam pães sendo multiplicados em suas mãos, peixes, paralítico andando, cego enxergando, mas voltaram para casa naquela noite sem o Deus dos milagres com ele. Sem o Deus do avivamento, sem a pessoa do avivamento, porque a pessoa do avivamento ficou no monte orando. E na mensagem, o testemunho no mar, o profeta disse que eles voltavam e eles estavam tão maravilhados com as manifestações de Deus. E Pedro conta um testemunho, e João conta outro, e diz, eu estava pertinho dele, quando eu vi assim o pão sendo multiplicado na sua mão. E aquilo, irmãos, e o profeta até encena ali, que eles se movimentavam e o barquinho queria virar, e eles, calma, calma, há um avivamento. Mas o diabo olhou e disse, é agora. É agora. Eles estão voltando sem a pessoa do avivamento com eles.
Eles estão voltando somente acompanhado por emoções, por um conhecimento intelectual de que o Cristo pode fazer e multiplicar os pães. Precisou Deus, Jesus vir ali e salvá-los da morte, porque o diabo iria afundá-los. Se nós quisermos seguir essa jornada rumo ao arrebatamento, somente fundamentados no conhecimento, nas emoções, nos sentimentos, na tradição de vir à igreja, nós vamos afundar. Mas se a pessoa de Cristo estiver em nós, não há perigo nenhum, irmãos. Ele não vai deixar uma parte dele aqui. Ele não deixará, irmãos. Será natural a transformação de corpos, porque Ele está em nós. Ele habita em nós, somos parte dele. Esse é o projeto de Deus, irmãos. É para isso que eu gostaria que Deus nos movimentasse o nosso coração, porque se não houver um desespero, um desejo, um clamor dentro de nós, nós não vamos receber isso. Nós temos que sentir, irmão, aquele anseio como alguém que está faltando oxigênio. Ele deseja o ar puro para sentir seus pulmões cheios. E quando nós desejamos isso, nós saímos para trabalhar, aquilo está em nossa mente. Nós vamos para casa, aquilo está em nosso coração. E a gente realmente, irmãos, bate e ele vem. Porque ele diz, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Aleluias. Já vamos encerrar aqui. Eu estava lendo aqui no 5, né? E quando, no 6 acho que eu parei, não foi? E agora, não é uma coisa estranha que necessite de algo do lado sobrenatural para nos fazer entender que é Ele? E que o ensino por si só não irá fazê-lo? Ele nunca comissionou sua igreja para ir ensinar a palavra, o conhecimento, catequese. Não, não foi isso. Ele mandou ir e pregar na demonstração. Pregue o evangelho ou manifeste o evangelho. E o evangelho não veio só através de palavras, mas através do poder e demonstração do Espírito Santo. Disse, portanto, o próximo versículo em Marcos 16 diz, e esses sinais acompanharão ou seguirão os que crê. Os sinais seguem esta palavra que está em você, segue esta pessoa que está em você, que é Cristo, porque é a natureza dele seguindo ele. Amém? Está compreendendo? Aonde você vai, a tua natureza te segue. As pessoas veem e dizem, olha, lá está vindo alguém lá, pelo jeito de caminhar é o fulano. E veja, então veja, exige-se o sinal da ressurreição acompanhando para confirmar a palavra. Para Jesus se dar a conhecer às pessoas de modo evidente. Agora, da mesma mensagem, parágrafo 8 ao 10. Porque Jesus não... Depois de sua ressurreição, se ele estava tão interessado que todos soubessem que ele havia ressuscitado dos mortos, então eu me pergunto, por que ele não subiu até, digamos, a Pilatos ou a Herodes e lhe disse, vejam, aqui estou. Vocês pensaram que me pegaram? Não pensaram? Mas eu lhes disse que eu ressuscitaria ao terceiro dia. Então aqui estou. Ou, por que ele não foi a Caifás, o sumo sacerdote, ou a igreja ortodoxa ali embaixo na sinagoga? Ele lhes disse, agora, vocês todos sempre creram que haveria um Messias. E Davi disse que sua alma não seria deixada no inferno, nem seria permitido que o seu santo visse a corrupção. Então aqui estou. Aquele que vocês pregaram na cruz, estou aqui na ressurreição para provar para vocês que eu sou o Messias. Porque ele não fez isso? Porque se eles não puderam crer nele quando ele estava aqui em carne na terra, antes de sua crucificação, eles não creriam nele depois. E assim, então eles diriam, alguma coisa aconteceu. Ele não estava completamente morto, eles iam ter uma razão, porque se eles arrazoavam em vida, após sua ressurreição eles iam arrazoar. Eu acho que ele não estava bem morto, estava desmaiado só.
alguma outra coisa aconteceu, ele não estava completamente morto, os seus discípulos tinham algum tipo de embalsamento que o trouxe de volta à vida, ou alguma coisa aconteceu. Assim, ele apareceu somente àqueles que creram nele, que o amaram, que foram eleitos para vê-lo. Da mesma maneira ele faria hoje, se ele viesse hoje, como ele tem vindo em forma do Espírito. Ele veio hoje na forma do Espírito Santo? Veio. Se manifestou em sua igreja? Se manifestou. Mas para quem? Para o eleito. Para aqueles que crêem nele. Para aqueles que dão boas-vindas para ele. Ele não veio para fazer show. E você observa que ele somente se apresenta, como paramos ontem à noite em Abraão. Ele nunca desceu até o grupo, apareceu o grupo eleito. Virou suas costas para a tenda e disse: onde está tua esposa Sara? Ele respondeu: na tenda. E ele contou o que ia acontecer e como eles iriam ter uma criança, e Sara riu. E ele disse: por que Sara riu? E Sara tornou a negar. Então veja, ele apareceu também ali para Abraão. Não desceu se manifestar para Ló. Em nossos dias, irmãos, ele tem se manifestado através dessa mensagem para a semente de Abraão. Ele tem operado, ele diz: como foi nos dias de Sodoma, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele tem se manifestado da mesma maneira, através do seu profeta, revelando o segredo dos corações. E Abraão fazendo o quê? Servindo, como o pastor Joel pregou em Santa Maria, servindo a Elohim antes que o filho da promessa viesse. Qual é o trabalho, igreja, agora nosso? Quando ele tem se manifestado através de uma mensagem, Elohim, se manifestando em cumprimento da sua palavra, revelando o segredo dos corações, revelando as escrituras, trazendo os mistérios abertos para a igreja. O que devemos fazer? Servir a ele, como Abraão serviu. Servir com a nossa vida, servir com o nosso amor, servir com todo o nosso coração. Porque antes do filho da promessa se manifestar, você tem que servir. Antes de Isaac se manifestar, Abraão serviu. Antes do filho da promessa, Cristo vir, nós temos que servi-lo. Através da nossa vida, através do nosso coração, através de uma vida completa, irmãos, de rendição a Ele, para que Ele possa então vir também a nós. E Ele vem e esperará a nós nas nuvens, nos ares. Ali é onde nós o encontraremos naquela dimensão. Aquele grande encontro, irmãos, tão esperado, da noiva e o noivo, para o casamento. E a grande festa nas bodas do Cordeiro. Irmãos, às vezes eu começo a meditar nisso, no milênio, e saber que nós estaremos aqui. E viveremos uma eternidade, e conheceremos mistérios de Deus, e conheceremos mundos que Deus fez, e que nós nem sabemos da existência deles. Irmãos, vale a pena servi-lo, vale a pena agradá-lo, vale a pena realmente ter uma experiência com Ele, vale a pena sair do conhecimento intelectual e ir, irmãos, para uma vida de intimidade com Ele, para que as obras dEle sejam manifestadas através de nós. Vamos nos colocar de pé e de olhos fechados todos nesse momento, sem nenhuma emoção, mas com um sentimento sincero, de uma humildade sincera diante de Deus. Olhe para dentro de você. Pergunte a você mesmo, enquanto os irmãos solam um hino suavemente. A palavra de Deus sempre ela vem com um objetivo. Deus trouxe a palavra essa noite, como todas as noites, todos os cultos, Ele traz com um objetivo. E ela não volta vazia. Ela sempre levará os resultados a Deus. Mas há dois resultados que ela pode levar: salvação ou condenação. Para aqueles que abrem o seu coração e a recebem, ela volta para Deus levando boas novas, de uma vida salva, de uma vida convertida. Para aqueles que ignoram, para aqueles que
não dá atenção suficiente, deixa que o culto acabe no amém, quando dá o amém final, acabou também o culto para ele. É um ouvinte esquecido, como diz Tiago. Tiago disse que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, são semelhantes ao homem que se olha no espelho, e ao se olhar ali, ele vê sua fisionomia, vê como ele é. É como alguém que vem na igreja, a palavra vem, ele vê suas falhas, vê onde ele tem que mudar, mas volta para casa e logo se esquece de tudo. Olhe para dentro de você, pergunte a você: a pessoa de Cristo habita em mim? A pessoa de Cristo é manifestada na forma com que eu trato minha esposa? Hein, marido? Pensa nisso. Cristo trataria a sua esposa, a igreja, como você trata a sua? E a esposa, olhe, pergunte se a pessoa de Cristo tem agido através de você com respeito para com seu esposo. Filhos, olhem para dentro de vocês, jovens. Você consegue ver a pessoa de Cristo ali na faculdade? Você consegue ver a pessoa de Cristo ali no colégio, ali no trabalho? Ali quando você é cercado por aquelas influências malignas, pode o mundo ver Cristo em você? Ou você tem aquela pergunta assim: por que na igreja eu me alegro? Por que na igreja eu faço planos e quando saio lá fora não consigo executá-los? É porque você está indo somente com o conhecimento. Oh, que Deus coloque isso em nossos corações. Esse é o objetivo, esse é o propósito dele, irmãos. É ele vir e habitar em nós e viver o seu evangelho através de nós. O evangelho é uma pessoa, é Cristo. Não quer você falar com Deus suavemente e dizer a ele: Senhor, eu preciso disso. Eu tenho vindo até a igreja, sou grato, sou feliz por ter vindo até a tua casa, mas eu quero ir além da igreja, eu quero ir até o Senhor, eu quero ir até a pessoa de Cristo, para que o Senhor viva esse evangelho através de mim, para que aqueles pensamentos não se aninhem mais em minha mente. Irmãos que nos assistem, aí na sua casa, no seu lar, você não quer agora dobrar o seu joelho junto com sua família e desejar a pessoa de Cristo vivendo este evangelho em você? Basta um toque, basta uma expressão, basta você abrir o seu coração. Olha o que disse o profeta, irmão Cox: o Espírito Santo tem estado contigo todo instante, irmão Cox. Você tem que se render a Ele. Eu digo a vocês, irmãos, o Espírito Santo tem estado ao vosso lado em todo o tempo. Renda-se a Ele. Tudo é Ele, pede a Ele que lhe ajude a dar as condições. Senhor, me ajuda a dar condições para que o Senhor viva em mim. Para onde, como o pastor Febrando disse uma vez aqui, você é o que é até quando você quiser. Quantos lembram disso? Você é o que é até quando você quiser. Enquanto você argumenta que não pode, que não dá conta, você nunca dará conta. Mas a hora que você dizer: o evangelho é para mim, as obras de Cristo é para mim, ser um cristão nascido de novo é para mim, e você abrir o teu coração e se inclinar para isso, Deus te dará essa graça. Eu quero agora deixar você um pouco com Deus. Se você deseja, não se apresse de sair da presença de Deus. Você deseja dobrar os teus joelhos aqui no altar? A palavra tocou em você e você quer vir aqui sem emoção, somente com aquela sinceridade, com aquele sentimento. Pode vir, o altar está aberto. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele: Senhor, há quantos anos estou andando e vejo como parece tão difícil viver o teu evangelho. Mas se o evangelho é a pessoa de Cristo e eu tiver então a pessoa de Cristo, o Senhor viverá, essas obras estarão seguindo.
Fale com Deus agora.